Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fundo numa peça que é, sem dúvida, o coração da língua portuguesa. Os verbos. Eles são o motor que dá movimento para tudo que a gente fala e escreve. E olha, eu sei que às vezes eles parecem um bicho de sete cabeças, mas a verdade é que eles seguem uma lógica bem clara, e é isso que vamos ver. Pois é, como é que uma frase consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Parece complexo, né? Mas é justamente isso que a gente vai desvendar agora. A ideia é mostrar que os verbos em português, na verdade, funcionam como uma máquina. Uma máquina bem precisa e fascinante, por sinal. Então vamos lá, vamos fundo nisso. Bom, todo motor tem aquelas partes essenciais, né? As peças-chave. Com os verbos, a história é a mesma. E para começar, a gente precisa ter bem claro o que eles são e o que eles fazem. Resumindo, os verbos são aquelas palavras que botam a frase para andar, que dão vida, que contam o que está acontecendo. E para a gente não se perder no meio de tantos verbos, a língua portuguesa, muito espertamente, organiza quase todos eles em três grandes famílias. Isso mesmo, só três, pode acreditar. Praticamente todos os verbos que a gente usa no dia a dia se encaixam em um desses três grupos. E o segredo para identificar cada um deles está lá no finalzinho da palavra. E aqui tá o pulo do gato. Olha que legal. Esses três verbos aí, amar, beber e sorrir, funcionam como um mapa, um modelo. Se a gente aprende a conjugar esses três, a gente consegue conjugar milhares de outros que terminam do mesmo jeito. É um padrão que se repete. Ok, se os verbos são o motor, o modo indicativo é o nosso câmbio principal. É a marcha que a gente mais usa, sabe? É com ele que a gente fala de certezas, de fatos, seja algo que aconteceu, que acontece agora ou que ainda vai acontecer. Olha só, aqui a gente entra numa das partes que mais confunde quem está aprendendo português, a diferença entre esses dois passados. O pretérito perfeito é tipo uma foto de um momento que acabou. Estudei muito ontem. Ponto. A ação começou e terminou ali. Já o imperfeito é mais como um filme, sabe? Ele descreve uma coisa que acontecia com frequência, um hábito. Ele dava aulas todos os dias. A gente não sabe exatamente quando começou ou terminou. Era o cenário da época. Agora, vamos dar uma olhada num tempo verbal um pouquinho mais sofisticado. O nome mais que perfeito pode até assustar, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa nele como o passado do passado. A gente usa para organizar a ordem das coisas que já aconteceram. Vamos ver como ele funciona na prática. Imagina a frase: Fernanda olhara para os dois lados. Essa terminação RA é o sinal, a marca de que essa foi a primeira coisa que aconteceu lá no passado. E aí a gente completa, antes de atravessar a rua. Pronto, a frase inteira deixa a sequência super clara. Primeiro ela olhou, depois ela atravessou. As duas coisas aconteceram no passado, mas o olhar mostra pra gente o que veio antes. Mas, sendo bem sincero, no português que a gente fala aqui no Brasil, é bem mais comum usar uma outra forma para dizer a mesma coisa, usando tinha ou havia. Então, o ônibus já passara e o ônibus já havia passado significam exatamente a mesma coisa. Beleza, agora que a gente viu a regra geral, vamos falar das exceções. Daqueles verbos que são meio rebeldes, que têm umas manias próprias e não seguem o manual à risca. Esse aqui é um clássico. Muita gente acha que requerer é só um parente do querer, mas não é. Eles não se conjugam do mesmo jeito, de jeito nenhum. Enquanto a gente fala eu quis, o certo para o outro verbo é eu requeri. Totalmente diferente. E tem mais, os chamados verbos defectivos. O nome já diz tudo, né? Eles têm um defeito. É como se tivessem vindo com umas pecinhas faltando de fábrica. Por exemplo, os verbos abolir e colorir. Não dá para falar eu abolo ou eu coloro. Essas formas simplesmente não existem. É muito raro um verbo trabalhar sozinho, sabia? Na maioria das vezes, eles formam times, que a gente chama de locuções verbais. E é aí que eles conseguem criar significados ainda mais específicos e detalhados. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a do chefe e do empregado. O verbo principal é o chefe. Ele dá a ordem, diz qual é a ação. Já o verbo auxiliar é o empregado. Ele rala, faz o trabalho pesado de se conjugar no tempo, na pessoa certa. E esses times de verbos são fundamentais para a gente construir o que chamamos de vozes. Na voz ativa, por exemplo, o foco total é em quem faça a ação. Em eles alardeavam o som, o sujeito eles é o protagonista, é quem está agindo. E agora,
a mágica acontece. A gente inverte tudo e a frase vira "o som era alardeado por eles". Percebeu? O foco mudou completamente. Quem está no centro do palco agora é o som, que antes era só um coadjuvante. Ele passa a ser o sujeito que sofre a ação. É uma mudança de câmera, que altera o jeito de contar a história. Então, vamos recapitular rapidinho. Vimos que os verbos são o motor da língua, que o indicativo nos ajuda a viajar pelo tempo, que existem verbos especiais com regras próprias e, por fim, que os verbos podem trabalhar em equipe para mudar o foco da frase. Dominar isso é dominar a estrutura da língua. No final das contas, entender como os verbos funcionam é como ter um mapa da estrutura do nosso pensamento em português. A grande questão que fica é, agora, com esse mapa em mãos, que novas ideias, que novas histórias, que novos mundos a gente pode construir? A exploração está só começando.